Estamos de volta, gente. Bom, vou começar o nosso programa hoje fazendo a quiche de brócolis com bacon. Brócolis com bacon, né? É uma ótima combinação. Mas o mais legal dessa receita é a massa, pessoal, porque essa massa, ela é um pouquinho diferente da massa que a gente está acostumado a fazer nas quiches, que é aquela massa mais quebradiça, tá certo? Essa daqui é uma massa que ela fica mais maleável e ela pode servir como coringa para você fazer diversas outras massas e durante o programa eu vou explicando tudo certinho que a gente pode fazer, tudo bem? Vou precisar aqui de uma travessa, que ela, a Sandrinha, está chegando com a nossa travessa. E aqui, Sandrinha, olha só, Oi, muito bem. Você tá bem, meu amor? Tudo. Tranquila? Oi, pessoal, eu e a bem? Sandrinha, olha só, Sandrinha, que linda. Eu e a Sandrinha, a gente tá de amarelo pra homenagear, por quê? A quiche é uma receita Então, que francesa, não é? Francesa. Francesa, a quiche, Francesa, não é? A quiche, é. quiche Lorraine, que era nos Isso, nos nossa, cafés uma franceses. delícia, é verdade. E eu e a Sandrinha, a gente tá de mostarda francesa pra apresentar o programa. Maravilhosos, não é mesmo, Sandrinha? Eu queria que ela ficasse de vermelho pra ser mostarda e ketchup, mas ketchup não é francês, então vai duas mostardas, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Aqui a gente vai pegar um bowl e vamos agregar todos os ingredientes da massa nesse nosso bowl, tudo bem? Vou colocar farinha de trigo. Olha só que bonitinha, farinha de trigo. Vou colocar a manteiga, tá? Em temperatura ambiente é mais fácil pra gente manusear a nossa massa, tá certo? Vou colocar um ovo inteiro e vou colocar também um pouquinho de parmesão ralado. O que acontece, gente? Essa aqui é uma ótima receita pro faça e venda. Por quê? Porque ela rende bastante dinheiro, tá? Você gasta pouco, tá bom? Você pode fazer diversos ingredientes e o melhor, ela tem um ótimo rendimento, tá certo? E o que acontece? Vocês sabem que eu adoro contar umas historinhas, não é mesmo? Eu tenho uns amigos que moram lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tá bom? Eu sou muito amigo realmente da família, tá certo? E quando eu vou lá pra Santa Maria, tá bom? Que eu vou passar alguns dias por lá, eles sempre fazem bastante comida e a Derani, ela sempre fez bastante comida pra vender. E aí um dia ela falou, eu sempre quis fazer quiche pra vender lá em Santa Maria. E eu falei, eu tenho uma receita muito legal. E foi exatamente essa massa que eu passei pra ela e hoje ela vende muita quiche em Santa Maria, gente. Ou seja, olha que bacana que é, não é? Ela vende pra hotéis, ela tá vendendo super bem, né? Ganhando o dinheirinho dela. E eu queria mandar um beijão pra ela, pra Derani, porque ela que deu a dica de colocar um pouquinho de parmesão, né? De queijo ralado mesmo, na massa, tá certo? Aqui a gente vai manusear a massa, tá certo? Ó, bem bonitinha. E ela vai... o ponto dela, como minha mão ela tá dando aqui uma grudadinha, não, Sandrinha? Tá. Olha só. Você quer um pouco e a mais gente de vai farinha? manusear ela, isso. Se você sentir que ela tá bem umidinha assim, Sam, o que você faz? Acrescenta mais um pouquinho de farinha de trigo. Tá. Deixa eu pegar aqui, ó. Com a mão mesmo, ó. Você colocou o sal já? Boa. Coloquei, jogar um pouquinho de sal, tá bom? Até ela ficar uma massinha bem lisinha, tá bom? Não precisa trabalhar muito a massa, sabe? Pra fazer como se fosse pão. É somente agregar os ingredientes, ó, e ficar uma massa lisinha, ó. Tá vendo que massa bonita? Lisinha e homogênea. A massa da quiche tradicional, ela, você consegue quebrar, ela fica bem quebradiça. Vamos esperar descansar um pouquinho a nossa massa e a gente já tem uma massinha pronta, né, Sandrinha? Aqui, ó. Como a gente trabalhou com farinha de trigo, né, Sandrinha? Farinha de trigo desenvolve um pouquinho o glúten, não é mesmo? E a gente precisa trabalhar muito bem. Ó, tá lá pra você lavar a mão. Agora é... Sandrinha maravilhosa, vou lavar minha mãozinha pra ficar mais fácil pra vocês verem na hora da gente trabalhar. Voltando, como a gente trabalhou com farinha de trigo, ela desenvolve um pouquinho o glúten, tá certo? E o glúten é o que faz dar aquela esticadinha na massa. Pois é, se a gente dá uma descansada na massa, a gente dá uma dormidinha no glúten assim, ó, ele fica dando uma dormidinha, fica mais fácil na hora da gente abrir. Aí não fica aquela massa, estica e puxa, tá bom? Aquela que vai e volta, né? Principalmente de pizza, né? Se você faz massa de pizza e a massa de pizza, Sandrinha, fica aquele vai e volta. Eu sei, não vai e então, volta, porque volta, o que acontece? Não deixou descansar direitinho a nossa massa, é verdade, mesmo? Bom, aqui eu vou me arrumar, porque agora eu vou pegar
né? Calma, Sandrinha, não é pra... Gente, é só pra abrir a massa, tá bom? Outro dia acho que eu vi uma foto sua e com o Beto Almeida, que você tava atrás dele, gente. Essa foto fez muito sucesso. Eu tava só mostrando, Foi muito bom, Sandrinha. Bom, aqui como eu disse pra vocês, já tem uma massinha pronta, tá certo? Aquela também tá pronta, mas essa aqui já tá pronta e descansada, tá certo? Pode deixar fora da geladeira por 10 minutinhos, somente para ela dar uma descansada. E agora a gente vai abrir a massa com um rolo, tá bom? Eu gosto de abrir a massa com rolo, sempre fazendo meio para baixo, meio para cima, ó. Não sei se vocês fazem isso aí em casa, tá bom, gente? Porque assim ela abre melhor, ela abre mais completinha, tá certo? De novo, ó. Meio para baixo, meio para baixo, meio para cima, meio para cima. E a gente vai abrindo, pessoal, até dar mais ou menos, tá? Uma espessura não muito grossa, tá certo? Ela não pode ser com uma espessura muito grossa, mas uma espessura, tá? Que não quebre também. Ó como fica uma massinha linda, gente, ó. Isso. Aqui, tá bom? Fica parecendo uma massinha de macarrão, não fica, Sandrinha? Fica. Olha só que legal. Essa massa é ótima. Essa massa é maravilhosa, Sandrinha. É verdade. Essa massa é maravilhosa. Ó, na mesa é a mesma massa que eu deixei e fiz a quiche desenformada. Eu acabei desenformando ela, tá bom? Aqui eu tenho, né, uma travessa de vidro. Você pode fazer na travessa que você tiver em casa. Olha só que bonitinho. A gente coloca ela aqui, ó. Bem bacana, ó. Colocamos, ela rende. Se a gente abrir muito bem ela rende até 2 receitas dessa daqui. Se sobrar massa, o que você pode fazer? Você pode pegar menorzinhas e fazendo mini quiches também, que é bem bacana para fazer para venda, não é mesmo? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vem com uma faquinha, corta. Como aqui não fez nenhum buraquinho, não rasgou a massa, agora a gente vai colocar ela no forno para dar uma pré-aquecida. Por que eu tô fazendo isso, gente? Para ser um pouquinho mais rápido o nosso procedimento, tá bom? Mas não é tão necessário você fazer o branqueamento da massa ou o pré-assar. Aqui é somente para facilitar, tá certo? Aqui eu vou colocar a minha massa, tá certo? A nossa massa tá pré-assando lá no forno, tá bom? E agora a gente vai fazer o quê? O nosso recheio de brócolis com bacon, tá bom, pessoal? Ele é bem simples, bem tranquilo de fazer. Só que eu já queria falar uma coisinha pra vocês. Toda a base de quiche, tá? Quando a gente faz uma quiche, né, o recheio, tá? A massa pode ser a massa que você conseguir fazer. Mas a base, ela precisa ter ovos, tá bom? Pra quê? Pra dar consistência desse recheio quando a gente for colocar pra assar. Tudo certo? Aí você use a sua criatividade para fazer os recheios, não é mesmo? Aqui eu tô utilizando brócolis com bacon porque eu acho que super combina, não é? Uma quiche, a quiche tradicional, como eu disse pra vocês no começo do programa, que é a quiche Lorraine, uma quiche francesa, né, que foi a primeira quiche que foi feita, ela é basicamente bacon e queijo. Pode ser o queijo gruyère, o queijo parmesão, tá bom? Mas lá eles utilizavam queijo gruyère, tá certo? Aqui eu vou utilizar brócolis com bacon e vou colocar também um pouquinho de queijo gruyère. O que acontece? Ah, Dan, mas o queijo tá muito caro no mercado. O que acontece? Tem alguns mercados, pessoal, isso aí é uma dica muito legal que eu vou falar pra vocês, tá? Você quer um queijo diferente, tá bom? Tem alguns mercados que tem separado ali naquela área dos laticínios, tem lá, tá escrito assim, ó, queijos até R$15,90. E lá você consegue comprar uma peça de gorgonzola por R$15,90, uma peça de gruyère, se é até R$15,90. Eu comprei um queijo gruyère ontem, né, que tava R$8,79 uma peça, que é o que eu ia utilizar aqui na receita, ou seja, super compensou. Se você quer dar uma diferenciada, procure lá no mercado, que eles têm essa área separada para você comprar uma peça pequena de queijo, tudo certo? Bom, aqui o bacon ele já deu uma bela douradinha, tá certo? A gente vai colocar o restante dos ingredientes, tá bom? O bacon aqui mesmo, coloco a cebola, foi, o alho, e também dou uma leve refogada nessa minha cebola e nesse meu alho, tá certo? Aí, o brócolis, e o que eu fiz, tá, gente? Enquanto ele tá aqui, ó, refogando, tá bom? Vou até dar uma aumentadinha aqui, que ele vai refogar. O brócolis, o que eu fiz? Eu fui no mercado e comprei o brócolis congelado.
Tá certo? Por quê? Porque ele já é pré-cozido, olha só. Ele tava num bom preço, não tive que gastar fogão, não tive que gastar água para cozinhar, para pré-cozinhar o brócolis. E ele vai super bem na nossa receita. Você não precisa pegar o brócolis e cozinhar e depois triturar para fazer, tá bom? Ai, Dan, mas eu tenho aqui em casa, né, que eu fui na feira e achei o maço do brócolis lá, R$2, R$3. Beleza, gente. Quanto mais vocês conseguirem, né, quanto mais for de fácil acesso para vocês, é melhor. Bom, enquanto tá aqui, ó, refogando tudo bonitinho, olha só, vou colocar o meu brócolis, já tá perfumando a cozinha, que é uma maravilha. Tá, ó. Coloco o meu brócolis aqui. Foi, olha só que lindo que fica. Gente, eu cortei ele bem rústico mesmo, tá certo? Se você quiser picar o brócolis, colocar num processador também, não tem problema, mas eu gosto, quando eu vou fazer alguma coisa com brócolis, eu gosto de sentir a textura dele, não é? Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, lembrando que a gente já colocou o bacon tem uma salinidade razoável, tá certo? Colocar um pouquinho de sal e para temperar vou colocar um pouquinho de noz moscada, tá bom? Por quê? Porque como a gente vai trabalhar com creme de leite e ovo, a noz moscada é uma especiaria que super combina, né, esses elementos mais gordurosos do creme de leite e do ovo, meio que atrela, fica super gostoso pra gente fazer essa combinação, tá bom? E agora a gente vai pra segunda parte, a segunda etapa do recheio, tá bom? Ó, vou deixar ele aqui, por quê? Porque depois a gente vai agregar tudo junto, tá certo? Tirei pra cá, agora vem comigo aqui, já tá tudo organizado, não é? Sandrinha maravilhosa e todo mundo aqui da produção já deixa tudo organizado pra gente, não é? Bom, aqui a gente vai fazer aquela etapa que eu falei pra vocês, o que que é? Aquela mistura dos ovos com o creme de leite, tá bom? Aqui eu vou adicionar os ovos do nosso recheio, tá? Vou colocar o creme de leite, ó. Creme de leite de caixinha mesmo, tá bom, gente? Tem algumas receitas que, se vocês virem na internet, dá creme de leite fresco. Não é necessário, vocês viram aqui na mesa como ficou e eu utilizei o creme de leite de caixinha, que é bem mais barato, tá? E o sabor fica tão incrível quanto. Tá certo, ó? Raspei bem aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, daquele queijo gruyère que eu falei pra vocês, tá bom? Daquela pecinha de gruyère, ó. Vou deixar uma parte aqui no nosso recheio e a outra parte, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar junto com os tomatinhos cerejas, tá bom? Por quê? Porque como é uma quiche que vai, né, o brócolis, que é um legume, o bacon, ele é carregado de gordura, ele precisa ter um pouquinho de acidez. E o tomatinho cereja, depois de assado, ele traz além de uma texturinha, né, de fazer um ploque quando a gente morde, ele traz um pouquinho de acidez, tá bom? Danilo, o que você acha? Ô, Sandrinha, tá perfeito, meu amor. Tá bom, meu Tá filho, certo? A Sandrinha já tirou ali pra gente, ó. Ô, minha querida, muito obrigado, Sandra. Já tirou a nossa massa da quiche, tá na nossa travessa, tá bom? Coisa linda, tá Sandrinha. Tá linda, né? Coisa linda, gente. Ó, Gê, olha como ficou bonito. Foi, ó. Aqui eu vou misturar bem todos os nossos ingredientes. Tão bom fazer quiche, né? Eu gosto de quiche. Sandrinha, eu amo fazer também, quiche, Sandra. eu gosto demais. Família também gosta. O pessoal gosta lá, Sandrinha? Gosta. Sensacional, né, gente? Aqui, tá ótimo. Vou colocar aquele nosso recheio, gente, eu coloco aqui dentro, tudo junto, tá certo? Ó. Vem aqui, muito bem. Coloco tudo juntinho. E foi. O importante é não voltar isso aqui para a panela, porque como tem o ovo, a gente pode cozinhar o ovo, né? E aí já pré-cozinha ele não fica tão legal, tá bom? Ó, olha só, Sandrinha. Fica muito legal, né? Muito bom. Aqui eu vou completar com o tomatinho cereja, com o restante do nosso queijo. E vamos colocar para gratinar no forno e até cozinhar o ovo, tá bom? O ovo ele vai cozinhar, gente, mais ou menos de 8 a 10 minutos, dependendo da temperatura do forno. Como o nosso forno já está pré-aquecido, porque a gente pré-cozinhou a massa, tá bom? Ele fica pronto até que rapidinho, tá? Aqui ele deu meia receita, esse nosso recheio. Fazer em casa, você utiliza uma maior, tá certo? Utiliza aquelas formas maiores, tal, que dá pelo menos para você fazer uma grande quantidade, tudo bem? Aqui eu vou finalizar, opa, que já ia me esquecendo, eu vou finalizar
com o nosso queijo gruyère. E vou colocar no forno. Nossa, que lindo, né? Lindo, né, Sandrinha? Gostei muito. Fica show de bola? Fica. Tá bom? Vou pegar aqui. Você fala show de bola. O Marcos é surreal. Surreal? Eu falo show de bola, né? E cada um tem, né, um cacuete aqui na hora de falar, tá bom? Agora, vamos colocar no forno, que ela vai dar aquela assadinha, tá? O tempo de assar os ovos, tá certo? Enquanto ela tá assando, olha que linda que ela tá. Enquanto ela tá assando, vou organizar todos os meus ingredientes para fazer o bombom de uva na taça. Fique só ligadinho, gente. Bom, pessoal, vamos fazer um bombom de uva na taça, tá bom? Eu adoro essas sobremesas de uva. Para mim, sobremesa de uva tinha que ser um patrimônio imaterial do brasileiro. O brasileiro ama, né? Sempre que eu ia nas festas, a gente fazia esse bombom de uva, que é simplesmente incrível. Bom, o que eu vou colocar? Fazer o creme branco. É um creme bem simples, tá certo? Tá? Vou colocar um pouquinho de leite aqui na panela. Vou dissolver o meu amido com um pouquinho de leite. Tá bom? Só para não dar aquela empelotada e tal. Tá? Muito importante para não empelotar o nosso creme, ó. Misturei bem aqui. Tá? Foi, porque a panelinha já tá um pouquinho quente, tá, gente? Só para não dar esse tipo de problema. Bom, coloquei aqui o leite. Vou colocar o amido. Foi certinho. O amido. Completar com o meu leite aqui, ó. Foi. Completar com o meu leite aqui. Mexi tudo certinho. E vou colocar leite condensado. Tudo na panela, gente, ó. Super simples de fazer. É um creme branco, gente, que ele fica numa consistência muito legal para você fazer diversas outras coisas, tá certo? Aqui vai ser para fazer esse recheio desse creme, tá? Mas você pode fazer diversas outras coisas com esse creme aqui, como por exemplo, você pegar e fazer várias frutas nesse creme, morango, manga, kiwi, né? Tudo misturadão, fica show de bola. Dá pra você fazer também, deixa eu ver, rechear bolo, tá? Ele fica numa consistência bem bacana. De fazer bolo lembra muito o recheio trufado de chocolate branco. Por quê? Porque quando a gente agrega aqui, ó, todos esses ingredientes, chocolate branco, tá? Aqui já tenho ele em bolinhas, tá bom? Aqui, ó, a gente vai misturar até certo ponto. O que acontece, gente? Quando a gente faz creme que vai amido de milho, é muito importante o quê? Primeiro, a gente mexer sempre, porque ele pode pegar no fundo da nossa panela e queimar, tá bom? E outra coisa, ele começa a espessar quando o nosso líquido começa a ficar em 62 graus, que é o tempo de gelatinização do amido. Ah, coloca amido pra espessar, vai colocando. Não é necessário, você precisa de paciência, tá certo? Ó, aqui ó, a gente vai cozinhando até ele ficar como se, num aspecto como se fosse um brigadeiro, tá bom? Ele fica num aspecto de brigadeiro, tá certo? Ele fica bem legal, bem bonitão, tá bom? Você não pode parar de mexer nunca. Fogo de médio para alto, tá bom? Sem parar de mexer. Olha só como ficou o nosso creme depois de mexer. Dá mais ou menos, gente, de 10 a 15 minutinhos você mexendo ele em fogo médio para alto, tá bom? Agora a gente vai fazer o ganache. E como todo bom ganache, utilizamos o quê? O micro-ondas, tá certo? Dona Silvia Branconaro me ensinou que, para fazer um bom ganache de micro-ondas, misture creme de leite com um pouquinho de chocolate, pode ser o chocolate ao leite, chocolate meio amargo, coloque no micro-ondas por quanto tempo, mais ou menos? 30 segundos a 45 segundos. Colocamos no micro e temos um ganache para a gente finalizar a nossa taça bombom de uva. Opa, estava vindo aqui pro forno, tá? Foi falar da Silvia, olha só o que aconteceu, né? Pronto, ó. Colocamos aqui, ó, deixar um minutinho, tá bom? E a gente já vai ter o nosso ganache. Olha só que lindo que ele fica. Vou colocar mais um pouquinho de uva e aí eu vou colocar o nosso ganache por cima, tá certo? Olha só, cubro bem com uva.
Fica bem lindo, né? Tá? De preferência, pessoal, uva sem caroço, tá? Porque aí não tem tanto perigo, tá bom? Olha só o ganache que a dona Silvia Branconaro me ensinou. A gente coloca, ó. Sem miserê, gente. Olha só que coisa magnífica, não é mesmo? Lindo demais. Vou deixar aqui, ó. Muito que do bem. Porque eu quero mostrar para vocês agora como está a nossa quiche. Olha que lindo, a gente vem aqui, ó, comigo, como tá a nossa quiche. Gente, eu já deixei meio aberto, tá bom? Pra já perfumar aqui e deixar todo mundo com vontade, tá bom? Porque comigo... tá certo, ó? Olha só que linda! Gente do céu, quero só ver quem não vai fazer isso. Fez a nossa quiche no forno, tá certo? Marca lá a gente no Instagram, @cozinhaamiga. Vai ter todo o passo a passo dessa receita que tá sensacional, tá certo? O nosso aqui, ó, faz também o nosso bombom de uva na taça. E eu acho que já chegou o quê, né? Aquela hora no programa que pra mim é a pior parte do programa. Qual que é, dona Sandra? Despedir. Na hora de dar tchau, né, gente? Faça a receitinha, marca lá a Cozinha Amiga, né, Sandrinha? Isso, com certeza. E até semana que vem, pessoal. Um grande beijão beijo pra todo mundo. E o nosso coração, Sandrinha? Sim, vamos Ó. nosso coração. Tchau, Tchau, gente.